Então, boa tarde. A cibersegurança é um tema que traz cada vez mais dúvidas e cada vez mais interesse às empresas portuguesas e, de uma maneira geral, no mundo. Para falarmos um bocadinho sobre o tema e como é que nos posicionamos, convidamos Otávio Oliveira, Sales Manager para Portugal da ATES. Agradeço o ter aceito o nosso convite. E eu queria começar por lhe perguntar, para já, como é que contextualiza este tema em Portugal? Como é que contextualiza o atual panorama da cibersegurança? Muito bem. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por esta oportunidade de a ATES, uma vez mais, poder aparecer no nosso mercado, com as suas ideias, com as suas capacidades. E em relação ao tema da cibersegurança, é assim. Eu acho que se fala muito, não se está a fazer tanto quanto se fala. Continua a ser uma área em que há preocupações, o mercado está preocupado, até porque ouvimos quase uma base diária as notícias e não pelos melhores motivos, mas continua a ser talvez um pouco um parente pobre de algo que já não é tanto do IT, mas é mais da gestão. Hoje, eu diria que é fundamental que as empresas, ao preocuparem-se com a cibersegurança, o façam numa vertente de investimento e não de custo. Não é um custo. Aquilo que se pode perder é muito, muito mais do que aquilo que se pode deixar de ganhar por se investir nesse domínio. E acredita que o facto de ser esse parente pobre, agora com esta nova realidade do Covid-19, que aumentou o número de ataques, veio ajudar a expor essa questão e a expor as fragilidades das empresas em Portugal? Totalmente, porque hoje vamos lá ver, é assim, acho que fomos todos mandados para casa. Compulsivamente, sem ser compulsivamente, mas fomos todos mandados para casa. Um conjunto de hábitos mantiveram-se. É interessante assistirmos a que, porventura até mais nas pequenas empresas, parte do suporte informático não é das empresas, mas é dos colaboradores. E isso é um bocadinho estranho, porque os colaboradores vão para casa para continuarem a trabalhar utilizando os seus próprios meios informáticos, o que não é necessariamente mau, mas tem que haver uma preocupação acrescida em dar condições a que aquilo que se faça bem, nomeadamente na componente de segurança. Essa fragilidade que existe, e acho que é bom que todos nós tenhamos essa consciência, veio um pouco ao de cima, enfim, com aquilo que estamos todos a viver hoje em dia, que é temos que estar conectados, não sempre nos melhores sítios, não sempre com as melhores condições, e acho que isso tem de alguma forma vindo a transparecer as incapacidades que atualmente temos. Mas houve aqui a possibilidade de se abrir a porta para aprender algumas lições? Em termos de... É assim, eu acho que a história ainda está por escrever. Acho que vamos todos falar muito sobre isto, por os mais diferentes motivos. Vamos com certeza ter a oportunidade de tirar, enfim, lições daquilo que aconteceu e do que está ainda a acontecer. Mas sim, acho que neste momento já deveria haver talvez mais atos. E quando digo mais atos, não é, vamos lá ver, em criarmos grupos de trabalho, criarmos umas palestras, não. Acho que é assim, quando não se sabe, e hoje a tecnologia é de tal forma abrangente, de tal forma detalhada, que temos que ter a validade de achar que não sabemos. E o não saber vai-nos obrigar a ir falar com quem sabe. Hoje, vamos lá ver, a cibersegurança não é meramente irmos comprar um pack de segurança, não é meramente fazer uma instalação, é muito mais do que isso. É acima de tudo, criar as condições para que os colaboradores possam estar preparados para atuar de forma consciente. Ou seja, na base de tudo o que tem a ver com cybersecurity, eu diria que estão as pessoas. E as pessoas ainda não estão, se me permite o termo, suficientemente bem educadas. Acho que ainda há um problema de educação, ou de falta de educação, nas pessoas, para as pessoas colaboradores, naturalmente da área, para que possam trabalhar de uma forma mais consentânea com aquilo que realizam nas suas tarefas do dia a dia. Então, começando por essa formação dos colaboradores, digamos assim, que ainda falta nas empresas, na parte da infraestrutura, acredita que as nossas empresas estão preparadas? Os investimentos surgem sempre a posteriori, na ótica do só acontece aos outros e vou só... É uma pergunta difícil. É assim, creio que não se investe o suficiente. Creio que mas o investir o suficiente não é numa vertente de... Não é por se gastar mais dinheiro que se está mais seguro.
acho que não se investe o suficiente de uma forma que nos permita dormir descansado. E abertamente, eu acho que não há nenhuma empresa que possa ter a validade de dizer que está 100% segura. Ninguém está. Até porque, vamos lá ver, para o bem e para o mal, o mundo hoje abriu-se. Já não vivemos confinados ao que era as instalações de há 30 anos atrás, em que havia um data center, com os terminais estúpidos à volta, em que realmente aquilo tinha as limitações todas, mas não havia vírus, porque realmente os ambientes eram confinados. E esse tempo, sim, os ambientes informáticos eram confinados. Hoje não. Hoje vivemos num mundo de total abertura e que nos, enfim, que nos faz passar por situações às vezes menos interessantes, que é realmente os ataques informáticos. E nós, enfim, as notícias que por vezes ouvimos até de alguma forma ligam-se a empresas em que nós dizemos, mas eles estão cientes dos problemas, eles investem na área e mesmo assim têm problemas. E é do domínio público os problemas que têm havido num passado muito recente, no nosso mercado, nomeadamente. Então está-me a dizer que não é necessariamente preciso investir mais, mas investir melhor? Eu diria que é preciso investir melhor. Investir talvez mais numa ótica de serviço do que propriamente numa ótica de produto. Não é preciso comprar muitos produtos que passamos a ter uma infraestrutura mais robusta. Nós temos é que fazer os investimentos certos, com as capacidades adequadas àquilo que é realmente os desafios que temos. E isso eu creio que não está a ser feito, na minha opinião. E há áreas que são mandatórias à parte da formação das equipas? Não, há áreas base, há áreas em que, vamos lá ver, há coisas tão simples quanto ter uma política de password única, ter políticas de segurança associadas aos routers, aos firewalls. Vamos lá ver, há coisas que eu diria que são básicas. Mas, uma vez mais, eu acho que a chave de termos uma verdadeira segurança na operação passa muito pela educação dos colaboradores. Nós temos um exemplo. Um exemplo que eu acho que é interessante. Nós passámos a ter, num passado até recente, a emissão de e-mails de phishing, em que temos, vamos lá ver, recebemos e-mails em que, e tem vindo a melhorar a qualidade no sentido de podermos cair na armadilha. E é assim, e somos avaliados no sentido de identificarmos que estamos ali com uma tentativa de ataque. O que é interessante. E já está a acontecer situações de, por exemplo, uma situação de foi apanhado em excesso de velocidade e comunique com esta entidade para ver o possível pagamento da multa. E nós temos uma coisa estranha, quer dizer, eu nem estive naquele sítio, não é? Mas é assim, mas há uma tendência natural de ir abrir o link. E isso, vamos lá ver, obriga-nos a pensar e realmente dizer, bom, mas o que é que poderia ter acontecido se eu tivesse ido atrás vamos lá ver, da armadilha do isco que estava ali. E é assim que, de alguma forma, eu acho que com uma capacidade de endereçar a temática junto dos colaboradores, porque ainda há pouco disse uma coisa que eu retive, que é isto acontece só aos outros. Não, isto acontece-nos a todos. É uma questão de tempo. A uns acontece mais cedo, a outros vai acontecer mais tarde. Mas eu acho que todos, mais tarde ou mais cedo, vamos lá ver, vamos passar por uma situação, se me permite, de aperto, de algo que nós sentimos que alguém tentou entrar nos nossos dados. E os dados, é assim, os dados são de tal maneira hoje. Já é assim, a quantidade de dados é uma loucura. Hoje nós temos bases de dados imensas. A segurança associada, vamos lá ver, existe, naturalmente que existe, mas também existe um movimento de informação entre pessoas. E a partir daí, se não houver uma boa política de capacidade de confinar de uma forma exaustiva essa informação, essa troca de informação, torna-se difícil. Portanto, eu diria que, sim, investir em tecnologia, mas acima de tudo em educação. Eu acho que é talvez o segredo de nós termos uma boa capacidade de sobrevivermos a algo que há de existir sempre, que é a tentativa de intrusão, a tentativa de roubo. Enfim, a sociedade está cheia disso e cada vez mais. E há setores que são mais preponderantes, porque nós temos sempre a tendência para pensar em a cibercriminalidade associada à saúde, associada à área financeira e às empresas do setor financeiro, mas hoje em dia já está de tal forma disseminada que... Sim, eu acho que já está em todo lado, vamos lá ver, mas isso é um pouco como a história de
O que é que se rouba? Rouba-se aquilo que é mais valioso, aquilo que chama mais a atenção. É por aí que normalmente há uma tentativa de ir buscar dados e hoje os dados que têm a ver com o comportamento de todos nós valem muito dinheiro. E nós vimos o que aconteceu, os Wikileaks todos, do que estava por trás, não é? Em que já se começa a discutir o que é, vamos lá ver, criminoso, se é o ato de ir buscar ou se é o comportamento. E às vezes é um bocadinho relativo. Mas, acima de tudo, eu diria que onde vai, com certeza, haver mais propensão a haver tentativas é, acima de tudo, dados que tenham a ver com muita gente, em que no meio de muita gente há, com certeza, dados muito valiosos que nos vai permitir, a quem os tira, a tirar partido disso. E é assim, mais do que propriamente andarmos a pensar, bom, mas pode haver roubos na área financeira, é assim, com certeza que pode, e com certeza que haverá sempre, mas talvez mais fácil de roubar é saber comportamentos. Se eu tiver um conjunto de bases de dados que me permita dizer, eu tenho aqui um padrão de comportamento de um conjunto de pessoas, com certeza que isso vale muito dinheiro. E, por exemplo, repare, hoje em dia é notório, nós vamos a sites onde fazemos compras. Estávamos a falar ainda há pouco das compras online. E em função da atual situação, hoje compra-se muito online. É mais fácil, é mais linear de estarmos a decidir o que é que podemos comprar. Quantas vezes nós vamos a um site onde já fomos bastantes vezes e aparece a mensagem, houve um breach na sua password, por favor, muda mesmo. Ou seja, começa a ser notório que muitos sites onde nós fazemos compras, onde nós até nos sentimos, vamos lá ver, confiantes, seguros, aparentemente alguém andou por ali e alguém tirou, vamos lá ver, informação que é a nossa informação. E isso, naturalmente, cria insegurança. Se tivesse de deixar um conselho a quem alguma empresa que venha ter consigo, que venha ter com a Acres, em termos de cibersegurança, qual era o conselho principal que lhe daria? Falem com quem sabe. Eu acho que é isso. Falem com os especialistas, falem com quem efetivamente está no meio que possa ajudar. Não é de todo uma questão de realmente se gastar muito dinheiro, é uma questão de se gastar o que tem que se gastar para se estar seguro. E para se estar seguro numa base de quase os 100%. 100% não acredito que alguém esteja, mas pelo menos que se possa atingir o máximo possível para se poder estar seguro. Portanto, eu acho que era esse o conselho. Falem com quem sabe. Certo. Não inventem. Não inventem, porque hoje em dia já não chega a ir ali à loja da esquina comprar um antivírus, que ainda há muitas pequenas empresas que o fazem. Que o fazem, mas não chega. Decididamente não chega. E era esse o conselho. Certo. Vamos acreditar que nós somos um país pequeno, somos atacados na mesma, não é? Mas vamos acreditar que mais ou menos agora com o Covid e com esta nova luz que se traz sobre a cibersegurança, que as coisas melhorem um bocadinho para lá das empresas. Obrigado pela sua disponibilidade e por ter aceito o convite. Muito obrigado. Foi nosso. Muito obrigado.